Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje vamos continuar estudando os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 33, que diz: Então o Senhor lhe disse: Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Bom, meus amados, estamos aqui diante do discurso de Estevão, seu discurso de defesa diante do Sinédrio, Supremo Concílio Religioso de Israel, em que ele narra a história de Israel, comprovando que ele não estava blasfemando contra a revelação que os judeus haviam recebido. Pelo contrário, ele respeitava e entendia e cria no que Deus havia falado àquele povo. E aqui ele narra o episódio em que Moisés se encontra com Deus, ali no episódio da sarça ardente, e então ele cita o que Deus havia dito a Moisés: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Esse é o terceiro áudio que exploramos esse verso, porque eu creio que isso é importantíssimo, queridos, de lembrarmos que o lugar santo, o lugar onde Deus se manifesta, é qualquer lugar. Estávamos aqui nesse local, Monte Horebe, que não estava na Terra Santa, Israel, estava na península do Sinai, a península do Egito, e Deus se manifesta. Não havia templo, não havia altar, havia alguém que poderia e queria dar ouvidos a Deus. É só isso. Hoje temos essa questão, esse problema do coronavírus, Covid-19, em que, por questão de isolamento social, por questão de quarentena, os templos cristãos estão fechados, templos de qualquer religião, inclusive os cristãos. Isso leva a uma preocupação das pessoas de como se encontrar com Deus. Bom, basta abrir o seu coração. Deus está a uma distância de você só, a distância de você abrir seu coração. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Impressionante como os discípulos, quando enfrentavam aquela tempestade, eles foram acordar Jesus no barco, falando: Mestre, não te importas que pereçamos? Que parece a atitude de muitos cristãos, né? Acham que precisam ir lá onde Jesus supostamente está, quando ele está em todo lugar. Se os discípulos olhassem aos céus e dissessem: Senhor, nos ajuda nessa tempestade, não precisa ir no Jesus físico, não existe fisicalidade, não há necessidade disso para se encontrar com Deus. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como eu expliquei no último áudio, a criação do templo foi uma ideia de Davi, não de Deus. Se comenta muitas vezes, né, que a questão de se estabelecer um reinado em Israel foi uma ideia do povo clamando, né, ao profeta Samuel. E por que eles queriam um rei? Para seguir os costumes dos povos ao redor. Porque viam os povos ao redor tendo reis, tendo ali o rei organizando o seu governo, organizando exércitos, e eles quiseram seguir o mesmo costume dos povos ao redor. E as pessoas não veem o óbvio. Davi também incorreu no mesmo erro, quis seguir o mesmo costume dos povos ao redor. Tinha-se que ter um templo. Quando para Deus não há essa necessidade. Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Onde a Bíblia expressamente diz isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele quer ter contato com todo ser humano, ele é onipresente. Ah, mas sempre tivemos templos. Não, não sempre tivemos templos, queridos. A história do cristianismo antigo, desde Jesus até o século IV, até os anos 300, praticamente não havia templos. Os cristãos não tinham templos. Foi só após a conversão do imperador Constantino, no ano 330, cerca do ano 330, que passou-se então o cristianismo ser uma religião oficial do império, porque o cristianismo sempre sofreu duras perseguições do Império Romano, e por isso não tinha como ter templos. Mas após se tornar uma religião oficial do império, sob o comando do imperador Constantino, que começou-se a criar muitos templos.
Então os cristãos viveram muito bem, obrigado, sem templos, até o ano 330, mais ou menos. Claro que eles se reuniam em casa, se reuniam nas catacumbas, faziam questão de reunir-se. E sempre foi importante, sempre é bom estarmos em contato com irmãos, trocarmos experiências, um ensinar o outro, um ajudar o outro. Mas não havendo essa possibilidade, meus irmãos, Deus continua 100% disponível para falar contigo e você falar com Ele. Porque essa insistência em um templo aberto, infelizmente estou comentando isso hoje ainda estamos nesse verso, porque eu vi ontem, nos Estados Unidos, essa questão, igrejas brigando para se manter abertas. Mesmo sabendo que estando aberto e as pessoas se aglomerando, o risco de infecção é imenso. Então, aí eu penso, não, isso é um testemunho da fé. Não, isso é um testemunho de uma falta de amor pelas pessoas. 1 Coríntios 13 diz que há a fé, a esperança e o amor. Dentre os três, o maior é o amor. Então, o que você tem que dar mais ouvido é o amor. Se você tem amor pelas pessoas, pela vida delas, pela saúde delas, pela família delas, você fecha os templos. Sem deixar elas sem o alimento espiritual, que elas têm uma Bíblia, elas têm, graças a Deus, isso ocorre num período em que temos internet, então temos acesso a louvores, a pregações, a leitura da Bíblia, se a pessoa quiser ouvir em áudio, mas todos têm uma Bíblia em casa. Então nós temos que colocar as pessoas em primeiro lugar. Não, vamos continuar reunindo, vai morrer alguns, mas não tem problema. Ora, que tipo de discurso é esse? Vamos continuar com os templos abertos sob os cadáveres de cristãos? Isso é uma loucura, né, queridos? E as pessoas acham que estão dando um exemplo de fé para o mundo, quando era nítido, basta você olhar na face dos jornalistas escandalizados, com tanta insensibilidade, com tanta falta de amor pelas pessoas, era uma baixeza você fazer isso, colocar as pessoas que você diz que ama sob tamanho risco de morte. Ficaram escandalizados. Por que há uma diferença entre fé e loucura? Fé e loucura são totalmente diferentes. E ali não é uma questão de fé, é questão de loucura. Porque é o que Jesus diz: não tentarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você não se coloca numa situação de risco e Deus que se vire para cuidar de você. Não. Isso é tentar a Deus. Isso é colocar Deus sob o jugo de Deus. Você que cuide de mim. Eu estou aqui me colocando numa situação totalmente arriscada e perigosa. Você que deu um jeito aí. Você é meu servo, você tem que cuidar de mim. Então isso é tentar a Deus. Isso escandaliza as pessoas. Isso é feio, é horrível. E o próprio Jesus disse, desautorizou isso e diz que quem estimula esse tipo de prática de tentar a Deus é quem? É o diabo. É ele que estimula as pessoas a fazer isso, colocar em situações de risco para que as pessoas morram em nome de uma fé totalmente distorcida. E essa quarentena tem que nos ensinar a parar de ser, como inúmeras estatísticas mostram, que a maioria dos cristãos são ateus práticos. Ateus práticos. O que é um ateu prático? A pessoa até diz que crê em Deus, e vai buscar a Deus aos domingos, mas ao longo da semana, na prática, a vida dela de um ateu é exatamente igual. Ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não louva, não tem um tempo devocional, não tem práticas diferentes, não tem mentalidade diferente, é exatamente igual a um ateu. Todas as estatísticas, em que você quiser, cristão e um ateu tem sido o mesmo, em diversas pesquisas que se faz, em termos de adultério, de pornografia, de divórcio, de desonestidade, tudo igual. Então os cristãos se tornaram ateus práticos. Mas a pessoa satisfaz a sua consciência porque foi ao templo no domingo. E agora que não tem templo no domingo, que as pessoas acordem e parem de ser ateias. Parem de ser ateus práticos.
que só lembram de ser cristãos aos domingos e, em geral, só dentro da igreja. Porque antes da igreja tem briga dentro de casa, depois da igreja também tem briga, palavrão, ofensa, humilhação. Você é só cristão aos domingos? Você é só cristão dentro da igreja? Ou onde você está é terra santa? Ou você tira as sandálias dos pés e você se coloca na presença de Deus e busca Ele, sem, independente de ter um lugar para ir ou não. Você busca Deus. Como eu disse, templos só vieram a surgir dentro do cristianismo a partir do ano 300 e tanto. Que você busque a Deus onde você estiver. Que você tenha um contato com Deus sem intermediários. Que seja uma relação pessoal, uma relação íntima. Que você tenha contato com Deus. Nem mesmo Jesus dava tanto valor a templos. Diante do templo de Jerusalém, as pessoas deslumbradas, admiradas com aquela construção, aquelas pedras. E os discípulos falaram: olha, Jesus, que construções maravilhosas. Jesus só olhou para o lado e falou: olha, não ficará pedra sobre pedra disso aqui, porque isso aqui se corrompeu, isso aqui, eles tornaram isso aqui um covil de salteadores, um covil de ladrões. Então, meus irmãos, que você valorize o verdadeiro tempo, que tem que ser você. E não só aos domingos, e não em um breve momento de domingo, mas a semana toda. Seja um templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa não meramente visitar, mas habitar em você, que você seja um testemunho vivo do amor de Deus, da fé sadia, sensata e lúcida de Deus em você. Seja um testemunho vivo de Deus. Para isso você precisa ser templo. Os templos de pedra foram fechados. Eu quero saber do templo de carne que é você, se está fechado. A maioria dos templos onde Deus queria habitar estavam fechados antes dos templos de pedra se fecharem. E Deus está querendo abrir os templos de carne, independente de estarem abertos ou fechados os templos de pedra. Abra o templo do seu coração para Deus. Porque esse não está suscetível à quarentena, está suscetível ao seu comando. E você tem deixado fechado, se o tiver deixado. Não faça assim. Jesus diz no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Porque a maioria dos templos de carne estão fechados. E eis que estou. Por isso que são ateus práticos. Por isso que as estatísticas não mudam entre um cristão e um ateu. E Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Você vai abrir? Se abrir, Jesus diz: então eu entrarei e cearei com ele. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.